Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Romanos capítulo 6, versículo 15 ao 23, que diz assim: O que é que isso quer dizer? Que é o apóstolo Paulo falando. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz que aquele que continua pecando nunca conheceu ao Senhor. Uma coisa é nós estarmos no caminho e nós termos uma dificuldade ali de permanecer, mas nós nos arrependemos e dia após dia nós lutamos para sair daquela situação, não repetir aquela situação, verdadeiramente nos arrependemos, mas temos aquela dificuldade, aquele espinho na carne. Outra coisa totalmente diferente é a gente aceitar a Jesus e brincar com a graça dele. Ah, o Senhor morreu por mim lá naquela cruz, agora eu aceitei Ele, eu sou filha dele porque eu aceitei Ele, o filho dele porque eu aceitei, e agora eu posso viver a vida que eu quiser porque eu sou filho, né? Sou filha de Deus e eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus cuida de mim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e não serei atingido. E começa a recitar salmos. Diz até os salmos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando nós dizemos que alguém é o nosso Senhor, nós estamos dizendo que Ele é o nosso dono. Se Ele é o nosso dono, nós somos escravos dele. Se nós pertencemos a Ele, nós fazemos o que Ele quer, não o que nós queremos. Amém? Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e nos tornamos ali filhos, nós temos que agir de acordo com o nosso Pai, com aquilo que agrada ao nosso Pai. E Ele diz que aquele que obedece os mandamentos dele, esse é filho. Esse conhece Ele. Aquele que busca viver uma vida de santidade, esse é filho dele. Esse conheceu Ele de verdade. Esse se arrependeu verdadeiramente. Mas aquele que permanece no erro não é filho dele, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de bagunça. Deus deixa bem claro na palavra dele qual é o estilo de vida do novo cristão, do cristão, né? Do verdadeiro discípulo de Jesus, né? Não basta apenas acreditar em Jesus, você tem que viver uma vida
como discípulo dele. É uma vida dedicada ao que ele gosta, dedicada ao que ele quer, dedicada ao porquê que ele te criou, dedicada em conhecer quem é Deus. Quem que é Deus? De onde que ele surgiu? O que que ele gosta? Por que que ele me chamou? Por que que ele me criou? Né? Qual que é a vontade dele? O que que agrada a ele? O que que desagrada a ele? É uma busca constante de filho. É um filho, ele quer agradar o pai, né? Ele sempre quer agradar o pai. Então, como agora nós não vamos nos importar e vamos brincar com a graça do Senhor? Então, a palavra dele deixa bem clara, não devemos brincar com a graça de Deus. Não é porque nós somos aceitos como filhos dele que nós vamos fazer o que bem quisermos e nós seremos aceitos lá no céu. O Senhor fala que nós vamos ser julgados pelaquilo que nós fizemos, tanto de bom quanto de mal. Então não adianta dizer que é filho, até a questão dos dons o Senhor fala, né? Que vai chegar lá no céu e a pessoa vai falar: Senhor, mas em teu nome profetizamos, em seu nome fizemos curas, em seu nome isso e aquilo. E ele vai falar: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês, vocês viviam no pecado, era um pé na igreja, um pé no mundo. Vocês aparentemente faziam as coisas certas, mas em casa não fazia. Vocês eram uma coisa na igreja, uma coisa dentro de casa. Não conheço vocês, não sei quem é você, você não é minha filha, né? Você não é a minha filha, você não age como meu filho. Então o Senhor, ele deixa bem claro, querido, na palavra dele. Por isso que ele fala que a palavra dele é o nosso manual de vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que adquirir uma Bíblia. Se nós não entendemos a linguagem antiga, até que nós consigamos ter uma compreensão, adquira uma Bíblia, a linguagem de hoje, né? Estude a palavra para você conseguir entender. Se você tiver oportunidade, faça um curso de teologia, que é super barato, tem, né, super barato. Vê na sua igreja um curso, converse com o seu pastor, se ele não consegue te ensinar alguma coisa, um pouco, se tem escola dominical, né? Depois você adquire uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem uma linguagem, né, mais tradicional, mais no original ali do grego, do hebraico. Mas inicialmente, compre uma Bíblia linguagem de hoje, estude principalmente o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento, né? Vai lá em Mateus, começa a ler certinho até Apocalipse, depois quando acabar você vai lá para Gênesis e começa a ler o Antigo Testamento, que você vai conseguir ter uma compreensão maior e você vai entender muita coisa e você não vai ser mais confundido, nem por você e nem por ninguém, porque você tem a palavra ali dizendo para você o que é que Deus se agrada e o que é que Ele não se agrada. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, o Eterno te ama.